Caminho Consciência, com Marcelo Quintela. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Não faltou ninguém, meu irmão, na lista de Paulo. Não faltou ninguém. Ninguém. Na verdade, faltou só um tipo de gente. Os que, ao ler essa lista, pensam: nossa, como os outros não prestam. Esse é o pessoal que faltou. Faltou o pessoal que acha que já tem uma relação com Deus, de uma certa afinidade baseada em nossos próprios méritos, sempre. Que nos faça entender que os outros não prestam, ou como disse Sartre, o inferno são os outros. E aí Paulo percebe isso. Ele percebe, conforme ele está escrevendo, quando a igreja em Roma lê isso aqui, vai pensar que eu só estou falando do pessoal do paganismo ao redor deles, do pessoal do bacanal, do pessoal da orgia, do pessoal do templo pagão. Eles vão pensar que eu estou falando dos outros. E até quando eu estou dizendo desobediente à paz, são, mas eles vão no culto. Então, eles estão pensando que eu estou falando dos outros. São insensatos, sabem ser desleais. Mas como eles vão para a igreja, então isso não diz respeito a eles. Apesar de o maior nível de deslealdade ao colega, ao próximo, eu encontro dentro da igreja mesmo. Eu lembro que meu pastor, quando eu tinha 19 anos, foi lá na frente pedir para o povo, na Presbiteriana Independente: por favor, não votem no Marcelo para presbítero. É um pedido que eu vim fazer. Eu já tinha sido diácono mais jovem, e ele, no dia da eleição, fez uma coisa antidemocrática. Ele disse a todos ali: não votem no Marcelo. É um pedido. E o motivo é simples: é para não estragar o menino. A ideia era de me poupar de sentar na cúpula administrativa da igreja. Porque eu estava assim numa vida espiritual tão bacana, tão legal, e de repente eu ia rapidamente virar uma cobra. Porque não demora 2 ou 3 reuniões com ata para você se transformar num cidadão assim. Antes eu andava com a Bíblia debaixo do braço. Mas passado um tempo, como esse processo todo foi inevitável, eu comecei a andar com a Constituição e o regimento da igreja. Antes eu usava a Bíblia para afastar o diabo, depois eu tinha que usar o regimento para afastar o irmão de mim. Só que nada disso tem a ver com a gente. Aí Paulo começa então o capítulo 2 para ver se a gente acorda. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Foi nessa pegada, essa foi a pegada de Paulo. Aí ele não escreveu capítulo 2, verso 1, não, ele seguiu direto, né? A gente que separou aqui depois, capítulo 2. Capítulo 2, portanto, ou você já escreveu uma carta e começa assim o capítulo concluindo. Você começa concluindo, em suma, você nem disse ainda. Mas Paulo vem dizendo, e ao final ele diz: portanto, agora, portanto, você que julga os outros, não, você também é indesculpável. Porque a todos aqueles pecados, você junta agora mais esse, o de julgar os que tais coisas cometem. Então, além de tudo aquilo, você conseguiu colecionar mais um: o de se impor como Deus e juiz na vida do outro. E diz o seguinte: você está condenando a si mesmo quando julga aqueles primeiros. E por que está condenando a si mesmo? Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Não, eu não pratico. Tudo que no outro é evidente, em você é pelo menos latente. Porque Paulo não está falando da vida gay, Paulo está falando do ser humano. Paulo não está falando que alguns de nós cultuam estátuas. Paulo está falando que os seres humanos cultuam e idolatram a si mesmo e os deuses que eles inventam. Vocês estão me entendendo? Paulo não está falando que o imperador romano é ganancioso. E nem está falando que seu vizinho é bisbilhoteiro.
Paulo está dizendo o seguinte, que tudo que neles é bem evidente, porque se não fosse evidente, Paulo não teria falado no capítulo 1, de um modo que eles todos olhassem ao redor e falassem, caramba, é verdade, essa é a nossa sociedade, é assim que a gente vive aqui em Roma. Tudo que neles é evidente, meu irmão, em mim, é pelo menos latente. Sabe o que isso significa? Pelo menos possível. Me coloca em condições de similaridade àquelas que levaram eles a fazer as coisas que fizeram, para que só então você vai saber quem você de fato é. Me coloca em condições nas quais eu posso subtrair, ser desleal, avacalhar, destruir, desobedecer, para ver que eu, que vivo julgando, só não fiz a mesma coisa porque de repente não me foi dada a mesma oportunidade, ou não tive o mesmo histórico de vida, ou não fui submetido às mesmas situações na infância, e por aí vai. A minha constituição me carregou para outro lado. Minha história me carregou para outro lado. Contudo, se eu mesmo, como sou, tivesse sido carregado para aquele, era daquele jeito que eu ia reagir. E eu que agora estou, por uma graça de Deus, deste outro lado, olho para aquele julgando. E desse jeito julgo a mim mesmo, Jesus disse. E me torno indesculpável. Porque quando eu julgo a ele, é a mim que eu estou julgando. Porque isso é um efeito espelho. Somos todos feitos da mesma coisa. É o mesmo barro que nos constituiu. Todo mundo é feito, essencialmente, da mesma coisa. Daí Paulo continua dizendo, verso 2, o juízo de Deus acontece contra os que praticam tais coisas, e esse juízo é conforme a verdade. E você não é dono da verdade? Você no máximo é filho dela. Você não é o proponente da verdade porque ele é a verdade. Você, ao contrário, é aquele que é posto diante dela, para que então, por a graça de Deus, a verdade venha morar em você. Mas do contrário, o que você é filho do engano. É isso que eu sou. Essa geração atual, pessoal, não quer ouvir falar nada disso. Mas o Evangelho começa assim. Começa eu sabendo quem eu sou. Essa geração atual, psicologicamente afetada, não quer ouvir nada disso. Querem ouvir o discurso humanista de que nós somos essencialmente bons. Lamento dizer, o Evangelho diz o exato oposto. Nós somos maus. Jesus disse assim, ó, é verdade que vocês sabem fazer coisas boas, mas vocês são maus. Vocês sabem dar coisas boas a um filho, mas vocês são maus. Vocês fazem isso porque isso é instintual. E no instinto vocês têm um monte de coisa boa, mas essencialmente esse instinto é um bicho. Vocês são maus. Mas a gente não gosta de ouvir isso. E preste atenção, as pessoas querem subtrair do Evangelho essa informação reveladora da nossa verdade. O Deus que nos ama também diz quem nós somos, para ao final dizer, eu vos amo assim mesmo. Esse é o Evangelho. O Evangelho não significa, vocês melhoraram tanto que agora sou capaz de amá-los. O Evangelho significa, vocês precisam se arrepender. Mas se arrepender do quê? Sim, se o pessoal não tem nem do que se arrepender, o pessoal não se enxerga. Quem não se enxerga, não tem do que se arrepender. Daí que não precisa da bondade de Deus, meu irmão. Porque a bondade de Deus está disponível para quem é mau. É, eu e você. Mas quem não se enxerga e se acha bom, pode abrir mão da tal bondade de Deus.